Lucas, capítulo 16. A parábola do administrador infiel. E contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: Meu senhor está me despedindo, que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto viver esmolado tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou o outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: Toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos desse mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhai amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornardes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus reprova a avareza. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar a Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: Vós sois os que justificais a vós mesmos à vista das pessoas. Todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. A lei, os profetas e o reino. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar a sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Cuidado para não deturpar a lei. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério. Assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. O rico avarento e o Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão convencer-te, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 17. Aviso quanto aos escândalos. Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Repreender e perdoar os irmãos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ter contigo, dizendo: Arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: Se tiverdes a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: Podes vir agora mesmo reclinar-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: Prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim, igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A chegada do reino de Deus. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Não haverá anúncios: Ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão: Ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades, tampouco os sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como o relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida na realidade, a manterá.
Eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram: Onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas, capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. E lhes contou: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: Faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: É bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância, ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, confessava: Ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não o outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus abençoa os pequeninos. O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro com toda certeza, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus e o rico que amava seus bens. Certo líder judeu indagou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os pobres e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram essas palavras questionaram: Se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou: Tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: Eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: Com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus prediz outra vez seu holocausto. E Jesus, chamando à parte os 12, lhes revelou:
Eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele e, depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto, e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Um homem cego ganha visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo, e informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: Recupera a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor.